e o fêmur, tá vendo? O fêmur não sai reto da bacia, ele já é inclinado no normal, né? Claro, só que tem os músculos, a gente não nota que o osso é inclinado. Então, o que que ele... Qual é que é a pergunta dele? Tomando como referência os pontos A, B e C colocados na junção do fêmur com a tíbia. Então ele quer aqui no joelho, né? A alternativa correta que representa o ponto de maior sobrecarga. Então, aonde que tu vai ter mais sobrecarga? Do geno valgo, que é o primeiro, que é o joelho para dentro, e do geno varo, que é o joelho para fora. Bom, eu até peguei uma figura aqui para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada aqui, ó, para ajudar. Cadê? Aqui, ó. Ali, ó. O que que acontece, ó? Só que aqui tá ao contrário, né? Primeiro é o valgo ali, tá vendo? Olha ali, ó. No geno valgo, que é dobrado para dentro, tá vendo, ó? Como o normal já é dobrado, tu dobra tanto, olha onde é que tu tem o ponto de sobrecarga aqui, ó. Tu tem um ponto de sobrecarga na parte de fora aqui do joelho, tá vendo? No meio aqui fica desencostado, né, na parte interna. Então na parte externa aqui é que tu vai ter sobrecarga. É uma questão fácil, desde que a pessoa tivesse estudado fisioterapia, sei lá, ossos, tá tão louco. Então, do geno valgo é o A, tá vendo? E do geno varo é o C, porque no geno varo, como tu abre para fora, o ponto de maior sobrecarga ficou para dentro. Aqui vai ser a parte onde vai ter o desgaste do osso por causa do excesso de contato. Então, letra A, ponto A e ponto C. A CAF é assim, tá, pessoal? É complicado. Deixa eu apagar. A 2. Bom, essa aqui é bacana, né? É um experimento de física, o carrinho tem 1 kg, ele desce a montanha russa, passa pelos pontos, né, A, B, C, D, as suas velocidades, as alturas são 5, 4, 3 e 2. E aí na figura tu tá vendo que a velocidade é sempre a mesma. Em qualquer ponto aqui ele tem a mesma velocidade. Então, a energia mecânica do carrinho não se conserva ao longo do trajeto de A até D. E o trabalho das forças dissipativas de A até B vale menos 10 joules. Bom, é claro que a energia mecânica não se conserva, né? Porque o A tem mais altura e o B tem menos altura e a velocidade é a mesma. Né? Se fosse uma conservação de energia mecânica, o ponto B teria que ter mais velocidade, porque ele tem menos altura. Como que a gente calcula o trabalho das forças dissipativas? O trabalho das forças dissipativas a gente calcula pela perda de energia mecânica. Quem que é a energia mecânica no ponto A? A energia mecânica no ponto A é a potencial mais a cinética. Porque o que ele tem? Ele tem altura e velocidade. Né? Então, a energia mecânica do ponto A é a massa, que é 1 kg, vezes né, mgh, a gravidade, que é 10. Qual é a altura do ponto A? 5. Mais a massa, que é 1, a velocidade do ponto A é 12. Então, temos 12 ao quadrado, dividido por 2, mv ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a energia mecânica do ponto A é 50, mais 12 ao quadrado, 144. 144 dividido por 2, 72. Então, nós temos uma energia mecânica de 122 joules no ponto A. Certo? Quanto vai valer a energia mecânica no ponto B? No ponto B também eu vou ter a potencial mais a cinética. Eu tenho um pouco de altura e um pouco de velocidade. Né? A potencial do ponto B, a massa é 1, só que a velocidade do ponto, a altura do ponto B é 4. Tá? A cinética vai continuar sendo a mesma, né? Porque a velocidade é 12. A cinética continua sendo 72. Então, a energia mecânica do ponto B vale 40 mais 72, 112 joules. Teve perda de energia? Sim, teve perda. Quanto que tu perdeu? 10 joules. Então, as forças dissipativas de A até B fizeram um trabalho de menos 10 joules. Perfeito, porque teve perda de energia. Tinha que ser negativo.
Tá, sabendo que a 1 tá certa, então não pode ser a A, não pode ser a B, e aí sobrou C e D, né? A energia potencial do carrinho não é a mesma nos pontos A, B, C e D. Sim, porque a energia potencial depende da altura e cada um desses pontos tem uma altura diferente, então não é a mesma. Porém, sua quantidade de movimento é a mesma nesses pontos. Bom, aqui que entra um negócio legal. O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Aí, claro, eles têm a mesma velocidade, então eles têm a mesma quantidade de movimento. Não, né? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Se aqui dissesse, porém, o módulo da sua quantidade de movimento é o mesmo, ok. Aqui a quantidade de movimento é diagonal para baixo, para a direita. Aqui a quantidade de movimento é horizontal para a esquerda. O módulo é o mesmo, mas a direção e o sentido serão diferentes. Aquilo que eu sempre comento em aula, a grandeza é vetorial. Então a 2 está errada. Sabendo que a 2 está errada, no dia da prova, Dinamarca. 1, 4 e 5. A 3. A energia mecânica do carrinho no ponto B vale 92 joules. Não, no ponto B a gente já viu que vale 112. Então está errado a 3. A 4. Quando o carrinho estiver sobre o ponto B, a superfície da mini montanha-russa aplica sobre ele uma força normal de 62 newtons. Não precisaria calcular isso aqui, mas vamos calcular, já que a gente está estudando, né? O que a gente sabe? Que quando ele está aqui, né, de cabeça para baixo, o peso é para baixo e a normal também é para baixo. As duas forças se ajudam. Então, na parte de ali, a resultante é a soma das duas, e a resultante é centrípeta. Então, a centrípeta é o peso mais a normal. O que é a centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Quanto vale a massa? 1. Quanto vale a velocidade? 12 ao quadrado. E o raio, né? Se a altura do ponto B é 4 metros, tá vendo? Se a altura do ponto B é 4 metros, o raio vale 2. Aí, por coincidência, fica a mesma coisa que a energia cinética, né? Mas é uma coincidência. O peso do carrinho, se a massa é 1 kg, o peso do carrinho é 10. E a normal é o que nós estamos querendo descobrir. Então, a gente já viu que isso aqui dá 72, né? 12 ao quadrado dividido por 2, então 72 igual a 10 mais a normal. A força normal vale 62 newtons. 72 menos 10. Então, a 4 está correta. E a 5 diz, no ponto B, a força-peso e a força de reação da superfície da mini montanha-russa sobre o carrinho possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, foi isso que a gente usou para, né, resolver. O que é a reação da superfície? A reação da superfície é a normal. Então, tá tudo certo. A 1, a 4 e a 5. Letra E.